Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diretor-geral da Polícia Federal deu uma entrevista agora. Quem, André? Esse aqui, camarada que está aqui atrás, aqui, ó. Camarada, companheiro da Polícia Federal. Ele deu uma entrevista e ele não falou. Sabe os termos que ele usou? Tentativa de assassinato e tentativa de sequestro. Ele falou em planejamento de sequestro de Alexandre de Moraes e tentativa de assassinato de Alexandre de Moraes. Por que ele falou isso e Alexandre de Moraes não falou? Porque ele é delegado da Polícia Federal, ele tem os termos mais técnicos nesse ambiente de direito penal. Então, ele usou esses termos. Estava sendo organizado e planejado a tentativa de sequestro do ministro Alexandre de Moraes e de assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Aí ele falou assim, aí a repórter lá do Globo News, a repórter falou assim, o repórter falou assim, e vocês sabem quem são que estava planejando a tentativa de sequestro e de assassinato de Alexandre de Moraes? Ele falou assim, espera mais um pouco, que daqui a pouco todos nós ficaremos sabendo. Meu querido, minha querida, já sabe, eles já sabem. E vão deflagrar uma grande operação da Polícia Federal e vão pôr no chilindró essa galera. Bolsonaro está envolvido, André? Não sei. Eu sei de uma coisa. Sabe o que esse delegado, que é o diretor-geral da Polícia Federal hoje, Andrei Rodrigues, disse sobre a ABIN? Disse que 2 agentes estavam envolvidos diretamente da ABIN. Esses 2 agentes já foram demitidos a bem do serviço público e estão presos. E que esses 2 agentes, preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui, que esses 2 agentes espionaram mais de 30 mil pessoas. E que esses agentes só podiam espionar mais de 30 mil pessoas usando o aparelho de espionagem com autorização dos seus superiores. Quem era superior, Andréia? Diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramage, cotado para ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, e acima de Alexandre Ramage está quem? General Heleno, que era o chefe da ABIN. Vocês entenderam a gravidade de toda a situação? E foi perguntado mais uma coisa. Perguntou assim, essas espionagens que eram feitas, não é? Que já sabe que Alexandre de Moraes foi um dos que era espionado 24 horas por dia, até para tramar o sequestro e a tentativa de homicídio, né, de assassinato de Alexandre de Moraes. Aí ele perguntou para ele assim, vocês já sabem quem são as pessoas que foram espionadas? Ele falou, grande parte nós já sabemos, estamos identificando todos. Aí o repórter perguntou assim, e por que essas pessoas estavam sendo investigadas? Tinha viés ideológico, político nessas espionagens dessas pessoas? Sabe o que Andrei falou? Eu vou ler aqui para falar do jeito que ele falou. Ele falou assim, ó, em regra, eram espionados, eram monitorados, em regra, eram pessoas contrárias ao governo Bolsonaro. Cabum. Meu querido, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Em regra, os que eram espionados eram adversários contrários ao governo Bolsonaro. Então, os 2 agentes que espionaram tiveram autorização dos chefes superiores para espionar, senão não conseguiria espionar. E quem era espionado era contrários ao governo Bolsonaro. Tá bom. Quem é que mandou espionar? Ah, ó o gadinho. Uai, quem mandou espionar? Uai, ninguém mandou espionar, uai, os caras espionou porque eles queriam espionar. Os caras espionou porque eles eram mexeriqueiro, fofoqueiro, e queria saber da vida dos outros para fofocar nas redes sociais. Ó o gadinho justificando. E sabe o que ele falou ainda? Ele falou assim que esse material de espionagem não estava no Brasil. Não. Os 2 agentes, para se protegerem, o que eles faziam? Eles pegavam, espionavam e mandavam todo o material para Israel.
Só que já sabem de tudo e já está na mão deles. E a Polícia Federal está investigando tudo. Pode preparar, quem tem rabo vai ser pego. Aí Alexandre de Moraes hoje falou novamente. Vocês podem preparar, que até o dia 8 vai ser só ó. Alexandre de Moraes falou que está sendo contestado por alguns a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar os golpistas. Aí Alexandre de Moraes falou que primeiro eles invadiram a sede do Supremo Tribunal Federal, logo atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, ponto. Mas não só isso. Alexandre de Moraes falou o seguinte: os golpistas, de fato, aqueles que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro, de fato, não tem foro privilegiado. Só que tem gente que vai ser presa e gente que está sendo investigada pela Polícia Federal que tem foro privilegiado. Logo, se tem foro privilegiado envolvido, atrai a competência do Supremo Tribunal Federal. Aí você me pergunta assim, André, mas pelo amor de Deus, me esclarece. Quem é que tem foro privilegiado nesse Brasil varonil? Que quem julga é o Supremo Tribunal Federal? Deputados, senadores, presidente da República, procuradores da República. O que significa isso, Andréia? Significa dizer, meu querido, que quando estourar a bomba, vai ter deputado e senador indo para o chilindró também. Porque eles, estando envolvidos na tentativa de golpe, atrai a competência automaticamente do Supremo Tribunal Federal. Entendeu, meu querido, minha querida? E eu vou repetir o que eu já disse. Eles sabem muito mais do que nós imaginamos. E na minha concepção, essa é a minha opinião, eles só estão esperando o momento certo, mais conveniente e mais oportuno para a deflagração da operação da Polícia Federal, que vai prender pastores, líderes religiosos, empresários, deputados, senadores, Bolsonaro, e eu acho que Bolsonaro não vai sozinho, não. Acho que Carlos Bolsonaro vai ser preso também. Dentre outros envolvidos na tentativa de golpe, inclusive, como disse o delegado, o diretor da Polícia Federal, Andrei, do planejamento da tentativa de sequestro e assassinato de Alexandre de Moraes. Aí a repórter da Globo News perguntou assim também: vocês têm provas de quem são essas pessoas que estavam planejando o assassinato e o sequestro de Alexandre de Moraes? O delegado da Polícia Federal, diretor, não, faço questão de repetir isso aqui, diretor-geral da Polícia Federal disse: temos áudios e temos muitas conversas no WhatsApp desse planejamento. Foi quando a repórter perguntou, o repórter perguntou, quem são eles? Andrei virou assim, olhou para o repórter e falou assim: logo, logo, todos saberão quem são. Que venha a justiça e que venha esse logo, logo, esse dia. Por quê? Queremos justiça. Queremos justiça. Porque a justiça, ela não pode funcionar só para o papagaio de pirata. A justiça não pode funcionar só para o gatinho que está preso, pegando de 3 a 17 anos, na colmeia e na papuda, em que mais de 30 pessoas já foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal apenas de 3 a 17 anos, em que a Procuradoria-Geral da República pediu para muitos 30 anos de cadeia e 100 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos. Os financiadores pediu 50 anos de cadeia, os financiadores. E para o executor, aliás, executor não, e para o autor intelectual. Quem é autor intelectual, André? Me explica, sendo redundante, mas bem pedagógica. Autor intelectual é aquela pessoa que, em toda a oportunidade que ela tinha, ela ia para a TV e para as redes sociais dizer que as urnas eram fraudáveis,
dizer que o Supremo Tribunal Federal tinha que ser fechado, dizer que um cabo e um soldado fechavam o Supremo Tribunal Federal, dizer que o Supremo Tribunal Federal era comunista, que Alexandre de Moraes era canalha, que todos ali estavam ali trabalhando para o poder da esquerda e que eram comunistas, e que o TSE não valia de nada, que o pleito eleitoral não valia de nada. E o camarada foi eleito todas as vezes, praticamente, quase, pelas urnas eletrônicas. Esse é o autor intelectual. O autor intelectual principal, ele tem nome, sobrenome, endereço fixo e é bem conhecido por muitos. E mais do que isso, você lembra de Lula, que teve o golpe em 2018, o golpe judicial, que inclusive o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no início da live, eu te mostrei ele falando, o golpe de Sérgio Moro, o golpe jurídico que tirou Lula do pleito eleitoral de 2018 para que Bolsonaro pudesse ganhar as eleições? Você lembra disso? Lembra, não foi? Sabe esse tipo de golpezinho? Esse tipo de golpe engendrado nas instituições de poder? Foi isso que Bolsonaro tentou fazer, mas não um golpe judicial, mas um golpe institucional de dentro para fora. Não conseguiu, porque a maioria das instituições decidiram não. Inclusive a cúpula das Forças Armadas. Porque se a cúpula das Forças Armadas tivesse entrado nessa sanha golpista, nós estaríamos hoje no estado de exceção. Muitos de nós, eu inclusive, eu estaria no Chilindró. Eu estaria no Chilindró como perigosa, comunista, toda aquela mentiraiada louca da extrema-direita. Não teve o golpe institucional porque a cúpula das Forças Armadas disse não. Se não teríamos tido. Em 2016, nós tivemos um golpe institucional do Poder Legislativo sobre o Executivo quando tirou Dilma. Em 2018, nós tivemos um golpe judicial. Em 2022 para 2023, tentaram um golpe institucional e caíram do cavalo. E vão ter que pagar. E já estão pagando muitos, mas os cabeças vão ter que ser alcançados pela justiça. E o que é que nós queremos? Exatamente isso. Justiça. Não só para o pobre coitado lascado do gadinho, mas dos cabeças. Enquanto tem gente preso na colmeia e na papuda, tem chefe mora aí na praia. Ó, na vida boa. E o lascado coitado que pôs o seu na reta, tá lá. Sem visita, sem dinheiro para pagar advogado e abandonado por muitos, inclusive por aqueles que incitaram autores intelectuais que colocaram na cabeça deles. E deputados e senadores que foram autores intelectuais, incitadores, vocês acham que eles estão aonde? Nesse momento. Início de ano, recesso parlamentar, estão na boa, na boa. E o bucha de canhão, lascado de trás das grades. É duro, mas é a realidade. E nós vamos ver a justiça. E esse ano será o ano o ano da colheita. O que você plantou, você vai colher. E se você tem rabo, pode preparar, que vai ser puxado. Do Gustavo Lima, enquanto 133 milhões de brasileiros passavam fome, o Gustavo Lima vendia picanha a R$1.800. Essa era a picanha aqui do frigorífico do Gustavo Lima, esse aqui era o sócio dele, e eles vendiam aqui, tô até ao lado do genocida, eles vendiam uma picanha que tinha a cara do bandidão e que custava R$1.800. E ainda nem é uma picanha fresca, não, ela vem a vácuo, tá? Vem a vácuo. Quer dizer, pô, peraí. Eu lembro que quando eu morava na Polônia, né, na Polônia não tem carne boa igual tem no Brasil, né? E aí, uma vez, tinha um mercado lá chamado Lidl, que fazia uma promoção uma vez, cada semana era a promoção de um país, né? Eles faziam um festival de cada país. E aí, uma vez, tinha um festival do Brasil e aí tinha picanha brasileira também a vácuo. Não é boa igual a picanha fresca que você compra no açougue, no mercado, mas
dava para comprar. Então essa picanha a vácuo aqui, R$ 1.800 era vendida. Só que aí o Ministério Público descobriu que esse frigorífico estava vendendo picanha estragada. Morreu uma pessoa, né? Morreu uma pessoa, cheguei até a fazer vídeo sobre isso. Só que a acusação contra o Gustavo Lima não é essa, viu? Além dessa aí, tem outra pessoa também morreu, já eu falo. A acusação contra o Gustavo Lima é o seguinte: eles começaram a fazer um esquema de franquias. Como que funcionava? O frigorífico produzia carne, tanto essa carne cara como outros cortes que não custam tão caro, né? Cortes normais, alguns cortes premium, e aí o frigorífico que tinha o nome e a foto do Gustavo Lima, a pessoa que queria investia dinheiro, abrir uma franquia na sua cidade, Frigorífico Goiás. Aí o Gustavo Lima iria na inauguração e poderia usar aí o nome, a foto do Gustavo Lima, tanto na frente como nos lugares. Então imagina, na cidade da pessoa, abre ali um frigorífico do Gustavo Lima, né? Apesar de chamar Frigorífico Goiás, é o frigorífico do Gustavo Lima. E nossa, deve ser boa carne. Aí imagina os fãs do Gustavo Lima, ou quem nem é tão fã dele, ver ali e fala, pô, tem credibilidade. Pois bem, eis que um empresário gastou R$ 2 milhões para abrir 2 franquias, ok? Lá em Goiás. Aí ele assinou o contrato e tudo mais, começou a pagar, pagou pela franquia, pagou um dinheirão, começou as obras. Meses depois o Gustavo Lima sai da sociedade e diz, não pode usar meu nome não. Que? Não pode usar meu nome não. Por que o Gustavo Lima saiu da sociedade? Porque uma pessoa morreu no dia 2 de outubro, no dia da eleição. No dia da eleição, talvez você esteja lembrado ou lembrada, talvez não. Se não tiver, eu te lembro. O que aconteceu foi o seguinte: o pessoal do frigorífico do Gustavo Lima resolveu fazer uma promoção. A promoção era, você poderia ir ao frigorífico e comprar picanha a R$ 22. Como no dia da eleição não se pode fazer campanha, eles usaram isso como uma maneira de burlar a lei do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é campanha para o Bolsonaro, mas se você for com a camisa da seleção brasileira, você pode comprar picanha a R$ 22, ou seja, só bolsominion, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Num país aí com tudo caríssimo, aconteceu isso aqui, ó. A mega confusão, empurra, gente pisando, as pessoas pisando umas nas outras. Até travou aqui o vídeo, mas enfim. Aí quando abriu a porta lá, todo mundo caiu, caíram em cima de uma senhora que nem era uma senhora de muita idade não, uma senhora até jovem, 40 e poucos anos. Essa senhora, ela teve um edema, né? Ou seja, um vaso sanguíneo dela, dentro da perna dela, então imagina, pisotearam a senhora. Um vaso sanguíneo se estourou. Quando estoura um vaso sanguíneo, pode ser que não dê complicação nenhuma, vai ficar um hematoma ali, vai ficar roxa a pele, pode ser que dê alguma complicação a mais, mas no caso dela, a perna dela começou a ficar inchada, depois dela ser pisoteada, ela voltou para casa com o marido. Aí o marido foi votar sozinho. Quando o marido chega ali perto de votar, ele recebe a ligação da esposa dizendo, tá pior, tá muito pior, tá doendo muito, tá mais inchada a minha perna, tenho que ir pro hospital. Ele volta, não votou, o Bolsonaro não votou. Quer dizer, para comprar picanha de R$ 22, parabéns, hein, Gustavo Lima, parabéns, conseguiu. Para fazer campanha ilegal pro Bolsonaro, ele conseguiu impedir o Bolsonaro. Vários bolsominions acabaram não indo votando, por causa da confusão que teve. O bolsominion não votou, e a bolsominion que foi pisoteada também não votou, porque ela faleceu. Ela morreu antes de saber o resultado da eleição. A senhora chegou no hospital, o edema foi piorando, ela precisava de uma cirurgia de emergência, foi transferida para UTI de um hospital, mas no fim da tarde, antes mesmo de ter ali os resultados do primeiro turno, faleceu. Então 2 votos a menos aí pro Bolsonaro, graças ao Gustavo Lima. Parabéns, viu? Deu certinho, plantou Bolsonaro inteligente. Esse aí. Por conta da repercussão negativa, o Gustavo Lima, depois de alguns meses, saiu da sociedade. Então todo mundo que investiu em franquias, achando, vou ter ali o nome do Gustavo Lima, os bolsominions vão comprar no meu frigorífico, porque era um frigorífico que era muito ligado ao Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui foto do helicóptero desse frigorífico. Aqui, ó, frigorífico goiás.com, Bolsonaro e tal. Então eles até plotaram o helicóptero
para fazer campanha para o Bolsonaro. Né? Então, usava a imagem do Bolsonaro não tá nem aí de usar a imagem dele, e usava a imagem do Gustavo Lima. Tá aqui, ó, Gustavo Lima, Leonardo e Bolsonaro. Aliás, esse dia foi um dos dias que eu mais dei risada aqui no Plantão Brasil. Quem viu, inclusive, eu dei tanta risada nesse vídeo que depois eu mudei a categoria do vídeo. Em vez de notícias e política, eu coloquei em humor. E foi o dia que se reuniram lá Gustavo Lima, Leonardo, tava aquele Sorocaba, do Fernando Sorocaba, eu acho que era o Zezé de Camargo, e mais uns 3 bolsominions lá se reuniram com o Bolsonaro. Tava um clima de velório. Eu mostrei o vídeo lá da reunião, tava todo assim, todo mundo. Que foi uma semana, menos de uma semana antes do segundo turno, e o Bolsonaro estava 7, 8 pontos atrás do Lula. Um clima de velório. Foi muito engraçada essa reunião, mas você vê aí que até o fim o Gustavo Lima estava com o Bolsonaro. O frigorífico dele também foi acusado de vender carne estragada. Eu até fiz um vídeo no TikTok na época. Ó. Isso aqui foi também na época da campanha. Vamos lá, aqui até o vídeo, eu vou mostrar o vídeo que eu mesmo fiz, vai ter 2 Thiagos na sua tela. Essa picanha de R$ 1.800 que o Bolsonaro estava comendo do frigorífico do Gustavo Lima, pois no dia da eleição eles resolveram vender essa picanha a R$ 22 o quilo. E aí deu uma confusão, aqui o pessoal tentando comprar picanha, aí o Procon autuou o frigorífico após encontrar 49 quilos de carne imprópria. Gerou longas filas, uma mulher passou mal e morreu. Olha que loucura, distribuindo carne estragada. Quer dizer, em vez de jogar fora, vão vender a R$ 22 o quilo e fazer campanha pro mito. Aí uma mulher morreu. É um nível de desonestidade que eu fico chocado. Então a carne, essa era a cereja do bolo do Gustavo Lima aí. A carne que estava vendendo a R$ 22 e causou a morte de uma pessoa estava estragada. Bolsominion. Diz aí, todo dia um esperto e um otário saem de casa e aí fazem negócio. Tá aí, nesse caso, vários otários bolsominions fizeram negócio com Gustavo Lima. E aí, o empresário que fez negócio de 2 milhões, gastou 2 milhões montando as franquias, ele ainda achou, já tô tendo um prejuízo que eu não vou poder usar a imagem do Gustavo Lima como foi acordado, mas pelo menos ele vai na inauguração. Inaugurou as 2 franquias do frigorífico e o Gustavo Lima não foi como acordado. E a assessoria dele não respondia mais contatos. Aí ficou assim, peraí, isso é estelionato, isso é enganação. Então, colocou o Gustavo Lima na justiça pedindo aí 2 milhões de... E não é nem indenização, não. É de reparação de danos materiais, foi o que gastaram aí na franquia e tudo mais. E aí pediram mais 100 e tantos mil de indenização ao Gustavo Lima. E na primeira decisão já o juiz do caso já deu ali sinal de que vai para cima do Gustavo Lima. Lembrando, Gustavo Lima, assim como Eduardo Bolsonaro, faz algumas semanas eu estava rindo aqui que o outro Gustavo, no caso o Gustavo Geyer, ele foi condenado. Por quê? Porque ele fez campanha ilegal para o Bolsonaro dentro de uma empresa. E aí funcionários dessa empresa, era uma padaria, funcionários dessa padaria denunciaram ao Tribunal Superior Eleitoral o seguinte, olha, eu vou ao trabalho, tenho que trabalhar. Aí eu sou obrigado no meu trabalho a ver campanha para o Bolsonaro. Eu não quero, isso é crime eleitoral. Ninguém pode obrigar os funcionários a verem aí alguém fazendo campanha. Olha só o frigorífico do Gustavo Lima, o que aconteceu no ano passado. Bem, não dá para ver muito bem, mas os funcionários foram obrigados a ir de verde e amarelo e a ver um discurso de deputados bolsonaristas. Até o Eduardo Bolsonaro ficou discursando mais de 1 hora aos funcionários do frigorífico do Gustavo Lima. Aí eles denunciaram ao Ministério Público Trabalhista e tem uma denúncia aí no Tribunal Superior Eleitoral, que eu espero que muito em breve o Eduardo Bolsonaro também seja condenado. Se o Gustavo Geyer foi por muito menos. Eu vi o vídeo do Gustavo Geyer lá na padaria, os vídeos que tinham, eram poucos, dele pedindo voto lá pro Bolsonaro. Pouco. Nesse caso aí, era flagrante a coisa. O deputado pedindo voto para si mesmo, o Eduardo Bolsonaro pedindo voto pro Jair Bolsonaro. Lembrando, isso era em Goiânia.
Então, o Eduardo Bolsonaro nem ia pedir voto para si mesmo, porque ele é candidato a deputado, né? Ele é deputado por São Paulo. E aí, pedindo voto para o pai dele. Isso foi flagrante, muito pior que o caso do Geyer, que foi condenado. Então, estou esperando aí a condenação do Eduardo Bolsonaro, do Gustavo Lima, do sócio dele, que é aquele que... Esse sócio dele agora, que era aquele que estava ali com a picanha com o Bolsonaro. E, muito em breve, vão ter que pagar indenizações, porque cometeram aí estelionato contra vários empresários que investiram. Imagina, você investe numa franquia, gasta um dinheirão pensando, pô, mas vai ter ali como garoto propaganda um cantor aí famoso em todo o Brasil. E aí logo depois você assinar o contrato e pagar, ah não, mudou, agora não vai mais ter o Gustavo Lima. Peraí. Ninguém investe 2 milhões para ter um açougue comum. Você nem investe 2 milhões para ter um açougue comum. Agora, para ter uma franquia de cortes premiums, utilizando o nome de alguém extremamente famoso, são outros 500, no caso, outros 2 milhões. Então a coisa vai ficar feia aí para o Gustavo Lima. Não, o primeiro aí nem vai ser o último aí envolvido em coisa ruim. Lembramos, o Leonardo, outro bolsominion que eu mostrei aí na foto, faz aí um mês, pousou um avião com 450 quilos de pasta base de cocaína na fazenda dele. Ele falou, não tenho nada com isso. A Polícia Federal foi lá, matou os traficantes, tudo mais. Não só o Leonardo, a Damares também teve problema aí com um avião cheio de drogas, também avião da família dela. Quer dizer, onde tem bolsominion tem coisa errada. Esse pessoal aí são os falsos moralistas. No caso do Gustavo Lima, tá claríssimo que ele defendia o Bolsonaro. Eu lembro de fotos do Gustavo Lima com o Renan Bolsonaro ali na pandemia, e ele fazia essa defesa porque por trás ele estava ganhando muitos benefícios do governo Bolsonaro e tinha muitas prefeituras ligadas ao bolsonarismo jorrando grana para o Gustavo Lima. Por isso que ele tinha até um boné, que no boné era uma foto da mansão dele. Por isso que ele tinha uma mansão de 200 milhões de reais. Por quê? Porque aí fica fácil, né? Imagina você ganhar 800 mil reais por mês para trabalhar uma horinha, ó, trabalha lá uma horinha, ó, vai num lugar, canta uma hora, 800 mil reais. Não precisa tentar vender ingresso, não precisa pensar no marketing do show, não precisa pensar na estrutura, não pensa em nada. Só vai lá, canta uma horinha e ganha 800 mil reais limpos. Olha que mamata, das melhores, sem licitação. Meu querido, uma grande fake news está sendo propagada pelos gados golpistas, viu? Uma grande fake news que eu faço questão de desmentir, porque é uma crueldade, é uma desumanidade. E se você ficar sabendo disso aqui e ainda compartilhar a fake news, você é tão bandido quanto os bandidão. Você que fica falando de Deus, pátria e família aí e compartilha fake news, você é tão bandido quanto. Um pouquinho pior, porque você é do tipo que dá um de bom moço, homem conservador, homem de bem, bate e esconde a mão, covardão ainda. O que está acontecendo? Em relação ao Ministério da Cultura. Os bolsonaristas estão falando, vou botar aqui, vamos lá, gente, vamos lá, Central, vamos, bota para frente. Vai, olha aqui. Estão falando que a Lei Rouanet, com o Ministério da Cultura, gastou só esse ano, uns falam 16 milhões, outros falam 18 milhões. Tudo mentira. Tudo mentira, gente. Ô povinho mentiroso. Mas Deus nos defenda. Vamos ver a ministra da Cultura, Margarete Menezes, falar? Vamos ver e nós vamos comentar. E compartilha. A gente não pode aceitar esse tipo de situação, não. Viu? O que é o pai da mentira? É o capeta. E se você mente, você propaga isso, você é mentiroso, filho do capeta. Viu? Deus que me defenda. Vamos ver aqui, vamos comentar. Ministra, é verdade que os artistas receberam do Ministério da Cultura 16 bilhões pela Lei Rouanet esse ano? Pega na mentira! Claro que não é verdade isso, gente. O Ministério da Cultura não dá dinheiro para ninguém. É muito bom que todo mundo entenda isso. O que o Ministério da Cultura faz? O Ministério da Cultura analisa projetos. Então, nós analisamos esse ano, sabe quanto? 12.265 propostas. E admitimos 10.676 propostas que passaram nas análises nossas. Então, essas propostas, os proponentes recebem o aval do Ministério da Cultura para ir captar, né? Então, foi um número recorde, ninguém esperava isso. Mas, por outro lado, isso mostra que o setor cultural está aí animado, querendo trabalhar, né? E aí estamos aí trabalhando, e veio esse montante imenso de gente
querendo, buscando possibilidade de realizar os seus projetos. Os projetos que já conseguiram captar, isso aí é um total de 1,2 bilhões, tá? Não existe nada de 18 bilhões aqui. E o nosso teto para esse ano, para esse exercício, é 2,5 bilhões, tá? Esse é o nosso teto. Agora, é claro que a gente fica animado quando vê tanta gente, né, que o setor cultural está ativo e, olha, uma demanda imensa. Eu acho que isso é um sinal muito positivo. Nós temos aí um quantitativo de 7,5 milhões de pessoas trabalhando na cultura e estamos reativando, sim, essa potência econômica da cultura. O Brasil precisa entender que é um setor forte, é um setor que gera 3,11% do produto interno bruto. É um legado fantástico que a gente precisa agora aprender a tirar a contrapartida positiva disso. Mais uma vez, o Ministério da Cultura não dá dinheiro para ninguém. O Ministério da Cultura analisa os projetos. E aí, o proponente recebe o aval para a captação. É isso que estamos fazendo. O Ministério da Cultura voltou, a cultura voltou, estamos trabalhando, queremos trabalhar e vamos trabalhar. É isso aí, gente. Isso, entendeu, Gadinho? Não entendeu? Vou explicar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, o governo não dá dinheiro para ninguém, gente, na Lei Rouanet. Aí, os gadinhos não entendem isso. O que ocorre? O Ministério da Cultura, você é artista. Aí você tem uma peça teatral. Aí você precisa de patrocínio para realizar essa peça teatral. Isso é um exemplo. Um exemplo. Pode ser um show, pode ser qualquer coisa. Aí você faz um projeto falando qual é a finalidade, quanto vai custar, aonde vai ser, como vai ser, quem vai, quem não vai, tudo. Custando, vamos supor, R$500 mil. Aí você apresenta esse projeto lá no Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura vai estudar, ver como é que é esse projeto, se ele é bacana, se ele é legal, se ele cumpre uma função social e tal. Legal, foi aprovado, o que o Ministério da Cultura faz? Te dá autorização para você ir nas empresas, buscar patrocínio. Aí, vamos supor que eu consigo o patrocínio da empresa X. A empresa X me dá os 500 mil para eu poder fazer o show, fazer a peça teatral. Aí, essa empresa, que faz a partir da autorização do Ministério da Cultura, consegue o desconto no pagamento dos seus tributos junto ao governo federal. É assim que funciona. O dinheiro não sai dos cofres públicos diretamente, não. É uma forma indireta em que as empresas financiam, bancam e tem um desconto ali no pagamento das suas taxas tributárias junto ao governo federal. É assim que funciona. E a galera gado bolsonarista, burros, porque tem que ser muito burro para compartilhar uma mentira dessa, estão dizendo que o Ministério da Cultura, a partir da Lei Rouanet, gastou o governo 18 milhões. O teto para aceitar os projetos para captação é 2,5 milhões. De onde que eles tiraram 18 milhões? Do fiofó deles, só se for, porque não tem outra explicação. E até agora foi aprovado quantos? Quantos projetos foram aprovados para fazer a captação? O teto é 2,5 projetos. 1.200 projetos, né? Milhões, não é projeto, é milhões, entendeu? O teto é 2,5 milhões e foi aprovado esse ano, até o momento, 1,2 milhões da Lei Rouanet para captação, entendeu? Esses 18 milhões é na imaginação pífia, né, bem limitada, louca do gado bolsonarista. Mas sabe o que é isso? É isso aqui, ó, é o mimimi, é o chororô. Eles precisam tirar os holofotes do bom trabalho do Ministério da Cultura, até porque eles não gostam de cultura. Não, eles não gostam de teatro, um cinema, uma musiquinha, uma cervejinha, entendeu? Parece que eles não são felizes, parece que eles estão tanta raiva que eles não conseguem ir para um show, entende, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser mais, entendeu? Por favor. Já que você quer mentir, gadinho, você quer mentir, melhora na mentira. Até a mentira de vocês é ridícula. Tenha santa paciência. Para mais vídeos e entender toda a trama do cenário de notícias do Brasil, siga nosso canal, dê seu like e deixe sua opinião sobre os vídeos e as notícias. Isso é muito importante para tornar nosso canal relevante no YouTube.